Muito boa noite, seja bem-vindo ao Bloomberg. Na próxima hora traçamos as perspectivas para o mercado de ações, pesamos as palavras do FMI e também da Reserva Federal Norte-Americana sobre a economia, a maior do mundo. Por cá olhamos para os juros e o tema da sustentabilidade da dívida e ainda para a Portugal Telecom, que recuperou a anotação de investimento. Tudo com o Nuno Serafim, Diogo Santos Teixeira e Carlos Almeida. Muito boa noite. Diogo, e começo por ti, olhando aqui para esta reunião da Reserva Federal Norte-Americana. Juros baixos, continua o programa de retirada de estímulos, ainda assim revisão em baixa do crescimento para este ano. Como é que podemos interpretar estas mensagens aparentemente contraditórias? As mensagens, na prática, não são tão contraditórias como parecem, porque a Reserva Federal e a Janet Yellen, em particular, têm vindo a reforçar a ideia de que os problemas têm que estar completamente resolvidos antes de haver uma inversão de tendência em termos de juros americanos. E a realidade dos números é que nem tudo, como sempre, ou como quase sempre, em termos económicos, está resolvido para a economia americana, nomeadamente o crescimento ainda é relativamente moderado em relação ao que seria a taxa visada a médio prazo. A inflação core, digamos, estrutural está a 1,4% a 1,5% abaixo da meta de 2% da Reserva Federal. E ainda há alguns indicadores, segundo Janet Yellen, também de uma certa fraqueza do lado do emprego, nomeadamente de desemprego parcial e de uma taxa digamos, de pessoas que deixaram de se inscrever como desempregados por falta de coragem e poderão voltar a integrar o mercado do trabalho no futuro e, portanto, de certa forma, fazer pressão sobre esta taxa de desemprego. Portanto, um conjunto de indicadores que faz com que a Reserva Federal não está com pressa, de facto, de inverter a tendência em termos de taxa de juros, já não necessita, de facto, de comprar ativos de longo prazo e, portanto, continua a reduzir periodicamente, mensalmente, em cerca de 10 mil milhões de dólares as compras mensais que tem vindo a fazer. Basicamente, isto só tem um inconveniente, que é para nós europeus, ou seja, deixamos de ter a vantagem de uma diferenciação maior das políticas monetárias. De certa forma, este anúncio de manutenção de taxas baixas por muito mais tempo, ou por um tempo mais longo do que previsto ou antecipado pelos analistas do lado americano, volta a fazer pressão sobre o câmbio euro-dólar, com um dólar que voltou a baixar em relação ao euro e volta a tirar um bocadinho de vantagem competitiva da política monetária europeia. Que se tinha ganho, entretanto, com a reunião do BCE, exatamente. Carlos, muito boa noite. Olhando aqui para este tema da Reserva Federal Norte-Americana, os analistas, um bocadinho a mastigar aquilo que foi dito ontem, acabaram por dizer que estavam criadas as condições para que continuássemos aqui num bull market, isto apesar de haver alguns analistas nos últimos tempos preocupados com a avaliação já das empresas norte-americanas e do preço das ações. Sim, em termos daquilo que foi o assessment, daquilo que foi a avaliação da atividade económica, verificámos alguns ajustes daquilo que tinha sido o anterior discurso de Janet Yellen e da Reserva Federal Norte-Americana. Sendo certo que houve essa revisão em baixa para aquilo que são estimativas de crescimento para 2014, mas também em linha com aquilo que quer o FMI, quer também o Banco Mundial anunciou, as estimativas para 2015 e 2016 continuam positivas. E o ajuste feito em 2014 não colocou em causa aquilo que são estimativas de crescimento para os 2 anos seguintes. O que é revelador de que estes mesmos impactos que a Fed tem estado a fazer de redução dos estímulos têm ganho aqui alguma confiança por parte dos investidores, não tão pela sua dimensão, porque é a perspectiva que ocorra, essencialmente até outubro, essa mesma redução desses estímulos não convencionais, mas de que aquilo que sejam as políticas de subida das taxas sejam feitas de forma moderada. E a Fed vai guardar para a recolha de bons elementos. Até aqui nós tínhamos ali aquele threshold dos 6,5% da taxa de desemprego, que neste momento já está abaixo dessa mesma taxa de 6,5%, mas a Fed neste momento já está a olhar para a qualidade dos números do emprego. E isto é algo que dá e reforça a confiança dos investidores. E neste momento já começa a ser incorporadas expectativas de crescimento das taxas nos Estados Unidos para 2015 na casa de 1%, acima dos 2% para 2016, e é um movimento natural que está a surgir no mercado, ao mesmo tempo também que temos aqui uma componente da inflação.
em que a Fed continua a ver que a inflação está abaixo dos 2%, aquilo que é um pouco o seu nível de referência. Mas aqui com um aumento recente, eventualmente um bocadinho superior àquilo do que era esperado. Mas, de certa forma, também por aquilo que é um bom indicador da economia, em que o próprio consumo melhorou ligeiramente. E, obviamente, que a Fed vai aguardar por novos elementos sobre a atividade económica, sobre a inflação, para assim depois começar a tomar as suas decisões, mas neste momento o discurso é muito eficaz naquilo que é o forward guidance, daquilo que se pretende em termos de movimentação das taxas de juros, e obviamente que isto incorpora um sentimento, digamos, positivo nos investidores na procura de outro tipo de ativos. E obviamente leva-nos ao tema da evolução do mercado de ações, que neste momento não é só apenas por o facto de termos taxas de juros relativamente baixas, ou extremamente, muitíssimo baixas, mas é acima também por aquilo que as próprias empresas estão a fazer, quer em termos de números que estão a entregar, em termos de resultados que estão a fazer, mas também ao mesmo tempo a quantidade de cash, de tesouraria que essas mesmas empresas têm. E que se reverte em dividendos também. Quer em dividendos, quer também em operações de M&A, o que obviamente são fenómenos que incorporam aqui algumas expectativas positivas dos investidores. Nuno, e justamente Janet Yellen falou muito especificamente sobre qual era a visão da Fed relativamente a essa sobreavaliação eventual que havia das ações, e disse que na comparação com dividendos e também com resultados entregues pelas empresas historicamente, ainda não estamos em avaliações muito elevadas. Partilhas também dessa opinião? Quer dizer, quem sou eu para contrariar a senhora Janet Yellen? Não é? Mas há missões diferentes no mercado, a dela certamente será de apaziguar, não é de criar um bear market de repente. O que percebemos, bem, no passado tivemos o Sr. Alan Greenspan, que não teve problemas em dizer que o mercado estava a viver uma exuberância racional. Mas temos que perceber que hoje em dia, e com a sofisticação que existe e com a forma como os investidores, enfim, com a velocidade com que os investidores atuam no mercado, a capacidade de atuação das autoridades monetárias vai muito além daquela apenas da implementação de uma política monetária, não é? Portanto, hoje em dia temos uma aproximação, uma visão bastante mais global por parte daquilo que é uma entidade monetária e a sua capacidade de atuar no mercado, muitas vezes influenciando as expectativas dos agentes económicos. E, de facto, esse é aqui um ponto muito importante. Aliás, vemos aqui na Europa, o Banco Central Europeu, que tem atuado muito e quer dizer, e de certa forma, teve uma cota-parte muito importante no sentido de resgatar a zona euro de um quase colapso há mais de um ano atrás, com as declarações do Sr. Draghi, e, portanto, essa é hoje uma atribuição, e as palavras das autoridades monetárias são muito importantes para balizar as expectativas dos agentes económicos, e isso em si mesmo é uma capacidade e é uma arma muito forte das autoridades monetárias, para além de em si mesmo, enfim, criarem condições monetárias mais ou menos expansionistas para a própria economia. Hoje em dia vemos que, de facto, um dos papéis mais importantes e percebidos por parte das autoridades monetárias é a capacidade de criar custo de oportunidade para os investidores entre as várias classes de ativos e, portanto, poder canalizar o dinheiro para uma ou para outra classe de ativos, conforme seja do melhor interesse, enfim, de uma determinada economia. E de facto, é do interesse da economia norte-americana, que, enfim, não podemos aqui olhar para o primeiro trimestre. A economia norte-americana no primeiro trimestre teve um crescimento negativo. Mesmo assim, mesmo com estas revisões em baixa de crescimento que foram ontem anunciadas por parte da Reserva Federal e no FMI na segunda-feira, vemos que para a economia americana crescer à volta dos 2,2%, vai ter que crescer no segundo semestre acima dos 3%, o que quer dizer que as expectativas de crescimento da Reserva Federal e das autoridades monetárias, neste caso, são expectativas de crescimento forte ao longo do segundo semestre. A melhor forma de criar isso, ou de fazer isso, é, de facto, canalizar o dinheiro dos investidores para os segmentos de maior risco, a percepção de riqueza de uma economia, e em especial da economia norte-americana, onde os aforradores têm tendência para alocarem uma grande parte das suas poupanças nos segmentos de maior risco. Ou seja, quando um filho nasce a um norte-americano, não compra um certificado de aforro, compra ações da Coca-Cola, por exemplo. Não é? E, portanto, temos aqui uma diferença de cultura, de investimento abismal. Portanto, a melhor forma do consumidor e de sentir a criação de riqueza é, de facto, pela valorização do mercado acionista e pela valorização também do mercado imobiliário, não é? Mas isso é praticamente em todo o mundo. E, de certa forma, isto não deixa de ser instrumental, ou seja,
podem existir aqui em 100 pessoas, 50 que têm uma opinião que o mercado está a atingir alguns limites de stress a nível de avaliação e outras 50 com argumentos igualmente válidos que acham que, enfim, que existe espaço para os mercados continuarem a subir. Mas a verdade é que estamos numa fase ou num estágio em que o crescimento ou a valorização das bolsas está muito dependente da atuação dos agentes, das autoridades monetárias. Não é? E, portanto, nós sabemos que existe aqui algum grau de artificialidade. Essa artificialidade pode-se materializar em razões substanciais. Não é? Portanto, se a economia de facto através destas palavras, através das indicações, através desta tentativa de manipulação das expectativas dos agentes económicos. E manipulação não deve ser lida aqui com um sentido pejorativo, porque é isso que as autoridades monetárias tentam fazer nesta altura. E se isso, de facto, consubstanciar num crescimento mais vigoroso, de facto, então podemos justificar que estas valorizações, as valorizações atuais dos mercados bolsistas, são consistentes e existe caminho para eventuais subidas. Com isto que ouvimos ontem, que temos estado a ouvir também aqui do Nuno e do Carlos, Diogo, está pelo menos criado um contexto para que haja pouca volatilidade nos próximos meses. A curto prazo, sim, concordo. Agora, a médio prazo, e continuando um bocadinho o que acabou de dizer o Nuno, acho que é preciso ter em conta que está-se a prever, e a própria FED está a prever que no próximo ano a taxa de curto prazo seja basicamente subida no final do ano para cerca de 1%, em termos de consenso. E no final de 2016 para 2,5%, se não me engano. O que significa que os mercados vão ter que absorver este tipo de subida da taxa sem risco e, portanto, das duas uma, ou as empresas conseguem aumentar significativamente a sua rentabilidade num contexto de crescimento um bocadinho mais forte, ou então a valorização de facto atual das ações não está a incorporar essas notícias ou essas antecipações de subida de juros e estão acima do que seria expectável. Hoje em dia, a rentabilidade, se pudermos considerar assim, das ações americanas, com um price earning ratio médio de 16,5%, se não me engano, corresponde a cerca de 6% de rentabilidade, entre aspas, anual em relação aos earnings de 2014, antecipados para o ano de 2014. Se de facto tivermos uma subida da taxa sem risco de cerca de 2% nos próximos 2 anos, teríamos que ter uma rentabilidade todas as coisas iguais, por outro lado, das ações a subir para 8%, para compensar esse aumento da taxa sem risco. O que corresponde, de facto, a uma subida substancial dos earnings das empresas. E, portanto, isto, no contexto atual, francamente, e tendo em conta os níveis já elevados de rentabilidade das empresas americanas, estou mais confortável com um cenário desses para empresas europeias do que propriamente para empresas americanas. Nem que seja pelo facto de as taxas europeias provavelmente se manterem ainda por muito mais anos em níveis baixos relativamente aos Estados Unidos. E, portanto, de facto, há aqui, acho eu, que ter em consideração que o nível de valorização atual do mercado americano já está francamente acima do que seria normal antecipar, tendo em conta as evoluções também normais que se pode ver em termos de taxas de juros sem risco. Portanto, estou hoje muito mais confortável, de facto, com o mercado europeu, mesmo com os mercados emergentes, do que propriamente com o mercado americano. Pegando aqui na ideia do Diogo de há pouco, Carlos, relativamente ao euro-dólar, e quem quiser olhar para o mercado cambial como uma oportunidade de investimento, podemos falar de uma espécie de guerra cambial agora entre a Europa e os Estados Unidos, porque parece que há sempre esta tentativa de desvalorizar a moeda e os Estados Unidos acabam por vir logo a seguir com algum tipo de medida nesse sentido também. Aí quase diria que a Fed leva vantagem porque tem muito mais capacidade de instrumentalizar essas movimentações cambiais, fruto também da sua maior flexibilidade que tem nas suas tomadas de decisões. Mas neste momento, creio que não estamos numa fase de guerra cambial, já foi mais notória, essencialmente mais com o componente dos mercados emergentes. Agora, naquilo que é o bloco de euro contra o dólar, obviamente o diferencial de taxas de juros vai ser fundamental para aquilo que é a definição dos movimentos cambiais
É certo que neste momento estamos num sentido ascendente de subida das taxas de juros nos Estados Unidos, enquanto que estamos num sentido de descendente naquilo que é na zona euro. E obviamente que isto poderá colocar aqui sob pressão a variação e alguma volatilidade na taxa de câmbio. Mas neste momento eu creio que o BCE também está atento daquilo que é a valorização do euro, e aquilo que foi a valorização do euro não surgia há cerca de 6 meses a esta parte como primeiras linhas de notas de Mário Draghi, mas recentemente estava próximos de 1,40 e houve aquele discurso e veio para níveis de 1,35, o que também deu sinal de que o próprio BCE também, no limite, poderá fazer alguma coisa para contribuir aí, mas neste momento não vejo esse mesmo cenário de guerra, mas sim mais uma questão de gestão das expectativas e de leitura dos investidores, sendo certo que do lado dos Estados Unidos, com a subida das taxas de juros e com um maior nível de atividade económica que é esperado, poderá favorecer o dólar face àquilo que é o euro. Um euro forte pode ser o novo bicho-papão da Europa quando a inflação já tomou esse lugar e, aliás, justificou um mandato do BCE? A inflação, obviamente, vai estar sempre presente. A questão aqui é até que forma é que o euro-dólar poderá ser também um fator para agudizar esse tema da inflação. E, obviamente, que os investidores vão estar muito atentos à variação do euro face ao dólar, ao mesmo tempo que, do lado do BCE, irão gerir essas mesmas expectativas e variação do euro face ao dólar, no sentido de incorporar outras medidas e comunicar também de outra forma, porque, obviamente, que isso coloca em causa aquilo que é um dos eixos centrais, aquilo que é o dinamismo económico na zona euro, que são as exportações. E, ao colocar em causa essa componente das exportações nesta rúbrica de crescimento da atividade económica, obviamente que o BCE terá que atuar, sendo certo que também ele está muito limitado naquilo que são as atuações. Mas eu diria que o elemento mais central será, sem dúvida nenhuma, as expectativas dos investidores de saber, por um lado, o que é que o BCE vai fazer em termos de injeção de massa monetária na zona euro, por outro lado, e ao mesmo tempo até que forma é que essa injeção monetária também vai trazer algum ímpeto de crescimento da atividade económica. Falando no BCE, o FMI veio justamente sugerir, incentivar, pressionar o BCE a avançar com uma atuação semelhante à da Reserva Federal norte-americana. Achas que já se está no limite do mandato, aliás, já se está nas franjas do limite do mandato do BCE nesta altura, ou imaginas que o BCE pode ir por aqui? Não, quer dizer, eventualmente quando foram escritas as regras e foi previsto o mandato que o Banco Central Europeu iria ter na futura condução da política monetária na zona euro, não se esperaria que a zona euro, nesta altura, ou por volta de 2007, 2008 e em 2011, tivesse passado por uma crise de dívida soberana que passou. Portanto, uma espécie de uma Constituição também para eles desatualizada. Desatualizada, portanto, o próprio mandato está relativamente desatualizado. E era muito difícil ter um mandato, não é? One size fits all, que, acomodasse as necessidades de 18 Estados-membros. Portanto, é muito difícil ter um mandato que agrade a gregos e a troianos. Neste caso, a Alemanha tem a sua visão e tem uma capacidade, enfim, de influenciar esse mandato e a latitude de atuação por parte do Banco Central Europeu muito maior que os outros Estados. Mas também sabemos que, enfim, a inovação e a sofisticação e a criatividade é o limite quando falamos de finanças e, portanto, isso é bom, isso é positivo. Quer dizer, pode ser levado de facto pode ser interpretado como pode uma ser mal situação apropriado, negativa, pode ser mal apropriado. Enfim, nós sabemos que no passado, enfim, a criatividade tem levado à criação de produtos tóxicos que, enfim, são apontados como em parte pelo menos responsáveis pela crise financeira que vivemos em 2007 e 2008, com os célebres CDOs e o subprime. Mas a verdade é que, enfim, a criatividade não deixa, no final do dia, de ser uma grande vantagem e de ser positivo. E, portanto, nas últimas declarações, na última reunião do Banco Central Europeu, aquilo que ficou, aquilo que vimos foi uma grande imaginação e uma grande criatividade, que não é, o direito de autor não é só do Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra já tinha feito isso, mas de facto os LTRO já eram em si mesmo um instrumento que encerravam alguma criatividade, o TLTRO
é um LTRO que tem um objetivo de canalizar o dinheiro para entidades específicas, nomeadamente para pequenas e médias empresas. Desta vez não deixas ao critério da banca o que é que há de fazer com o dinheiro. Exatamente, e eu acho que é inteligente fazer isso. Embora em Inglaterra o sucesso deste tipo de instrumento não foi assim tão reconhecido, mas a verdade é que agora o Banco Central Europeu pode pôr em prática um instrumento, ou pode pôr em prática uma linha de crédito para bancos e oferecer um carry aos bancos bastante mais canalizado e melhorado face à versão original do Banco Central inglês. E, portanto, eu creio que isso acaba por ser positivo. Obviamente que o que estamos aqui a ver, e nos últimos 2 anos, o que temos visto, aliás, durante todo o mandato do Sr. Draghi, foi tentar andar numa zona de fronteira entre aquilo que podia fazer e aquilo que não podia fazer, e aquilo que não podia fazer, claramente, disse ao mercado que iria fazer, acabou por não fazer, porque o mercado acreditou, e ainda bem. Quer dizer que é uma pessoa credível e quer dizer que os bancos centrais europeus, os bancos centrais ainda são ouvidos, nomeadamente o Sr. Draghi. Mas, de facto, sim, estamos aqui numa linha que, obviamente, aliás, o próprio programa de SNPs, de compra de obrigações soberanas por parte do Banco Central Europeu, enfim, que já foi revisto por parte de alguns tribunais constitucionais e que foi muito criticado por parte do Bundesbank, já é, em si mesmo, uma violação daquilo que eventualmente seria o mandato original do Banco Central Europeu, mas foi um instrumento que foi necessário na altura, não é? Foi necessário na altura implementar, e a verdade é que ele ainda existe, apesar de estar relativamente amorfo, ele ainda existe, e na mente dos investidores é uma bala de prata que o Banco Central Europeu poderá utilizar. E, aliás, agarrado a esse SNP está, pelo menos, a intenção do Banco Central Europeu não esterilizar essas compras de obrigações e não esterilizar toda a liquidez que injeta no sistema, seja ela via aquisição de obrigações, seja ela via linhas de financiamento excepcionais para os bancos comerciais. Agora, estou na expectativa de perceber qual é que é o impacto que estas medidas mais agressivas por parte do Banco Central Europeu, que o Banco Central Europeu implementou ou vai implementar, nomeadamente a taxa de depósito negativo. Foi bastante curioso ver que na semana passada, logo uma semana depois, do Banco Central Europeu ter decretado este tipo de política e ter decretado as taxas de depósito em valores negativos, que saiu, ou seja, os depósitos junto do Banco Central Europeu levaram a um grande corte de cabelo, não é? Portanto, os bancos centrais, os bancos comerciais, nomeadamente aqueles que têm maiores reservas, que são os bancos alemães, bancos franceses e os bancos austríacos e holandeses, reagiram e retiraram grande parte dos depósitos junto do Banco Central Europeu. E era isso que se pretendia. Era isso que se pretendia. Agora, obviamente que vai ser um processo moroso, não vai ser um processo instantâneo. O que vai acontecer é a primeira tentação desses bancos comerciais, que têm excesso de liquidez e que não querem ter custos adicionais, não querem ser muito afetados na sua margem por terem o dinheiro parqueado junto do Banco Central Europeu, vai ser não emprestar diretamente à economia real, mas a emprestar a outros bancos, nomeadamente a bancos periféricos. Abre-se uma oportunidade de negócio quase para a banca. Uma oportunidade de negócio. Agora, nós sabemos que no mecanismo de economia monetária, toda a moeda que é criada e toda a moeda que está no sistema vai sempre acabar num Banco Central. Portanto, no Banco Central e os depósitos do Banco Central são onerados. Portanto, estou na expectativa de perceber qual vai ser qual vai ser o impacto positivo. Creio que vai ser positivo, pode não ser na dimensão que se está à espera, mas para isso é também preciso que os agentes económicos comecem a acreditar e recuperem a sua confiança para também apresentar bons projetos aos bancos para que eles possam os financiar. Diogo, e já agora, porque na altura em que o Banco Central Europeu apresentou estas medidas foi em cima deste Bulenber, entretanto passaram quase 2 semanas e vale a pena também perceber agora que também já tiveste a oportunidade de mastigar aquilo que foi anunciado, se estás otimista sobre o impacto. Eu, francamente, estou relativamente otimista, sobretudo pela alteração de paradigma e de leitura da Constituição do BCE que é feita aqui. E, de facto, o paralelo com o caso português pode ser feito no sentido de ver que entre uma leitura conservadora ou uma leitura, digamos, realista, ou otimista, ou reativa de uma Constituição, pode-se ter, de facto, atuações completamente diferentes. E aqui o BCE o que faz é, a partir de um texto que, lido por um governador como o Trichet, tinha, de facto, uma aceitação muito restrita do que é que o BCE podia fazer, mas que veio a ser, agora, visto por outros olhos, não só pelos governadores do Banco Central Europeu, mas também pelos próprios governantes, nomeadamente alemães, em relação ao que hoje a Europa, no seu todo, e o BCE em particular, tem de fazer para conseguir
manter, finalmente, o caminho de uma construção do euro que ainda não acabou. E, portanto, e de certa forma, aqui a ajuda dos movimentos, digamos, de microexplosões a nível europeu, nomeadamente através destas últimas eleições europeias, com a subida dos partidos céticos no Reino Unido, na Grécia, em França, etc., vem ajudar a demonstrar que se de facto a Europa não fizer nada, então o mandato do BCE vai ser, basicamente, ser o último antes de a sair do navio, antes dele assombrar. E, portanto, é preciso, de facto, que cada um dos atores, e em particular o BCE, tomem as suas responsabilidades. E aqui é o que foi feito. Foi feito através de anúncios, de facto, fortes, no sentido de ir à margem do que o mandato do BCE permite, em termos de recompra de ativos e em termos de, portanto, financiamento in fine à economia europeia e, por que não, pode-se muito bem antecipar que nos próximos anos, e é um assunto que veio a ser publicado recentemente por uns economistas franceses, haja uma possibilidade de um BCE participar numa construção de uma solução de ver a dívida europeia ser em parte financiada pelo BCE, ser em parte mutualizada, exatamente, sem haver um financiamento direto, mas haver um refinanciamento do BCE, da dívida europeia, ou de uma parte da dívida europeia no seu conjunto. E, portanto, percebe-se que há aqui, de facto, agora, finalmente, uma abertura e uma percepção do nível de risco que estamos todos a correr em relação ao futuro do euro, e isso é que me torna otimista. Ou seja, temos que ver as coisas de uma forma dinâmica, ver como é que as forças, as linhas de forças estão a evoluir, estão-se a deslocar no sentido de manter a competitividade da zona euro, manter a competitividade e a possibilidade social de fazer aceitar esta moeda, de manter as empresas competitivas em relação aos seus pares americanos ou chineses, etc. E, portanto, isto tudo está a evoluir, felizmente, no bom sentido, com alguma lentidão, como é óbvio, mas também com alguma finalmente, segurança e estabilidade institucional tem vindo a ser demonstrada pelo BCE na construição sucessiva das implementações e das medidas que tomou para ajudar as economias europeias. E uma das ideias que está veiculada atualmente e vem, aliás, no Jornal de Negócios a antecipar uma conferência que vai haver, é a ideia de haver uma contrapartida por obrigações perpétuas pagas pelos países em troca de haver uma compra de dívida por parte do BCE. Pode ser uma das soluções? As soluções são fáceis de enumerá-las. A questão é implementar. E essa questão, obviamente, colocará muitas reservas aos países do Norte, nomeadamente a Alemanha, Finlândia, que foram aqueles que até à data também verificaram que era necessário os países apresentarem mais reformas, alterarem a sua estrutura empresarial, fazerem, digamos, aquilo que tinham que fazer no sentido de recuperar essa mesma confiança. Agora, tudo isto leva-me para um patamar daquilo que é uma União Europeia, aquilo que é uma zona euro e as dificuldades, muitas vezes, que há de articular todas essas mesmas vontades. E eu aí deixo aqui uma recomendação a título de sugestão, a leitura do livro de Herman Van Rompuy, que foi o Presidente do Conselho Europeu, que é extremamente interessante verificar como é que no tempo das alturas de maior conflito económico e financeiro na zona euro, como é que foi gerida toda esta questão. E muitas vezes aquilo que nós pensamos que as coisas são geridas com alguma cautela, refletidas... Racionalidade. É mentira, não acontece. Isso não acontece... Se os mercados leem o livro. E é engraçado para nós, olhando aquilo que eram as questões na altura e ver como é que tudo isto foi resolvido, felizmente, como é que tomaram-se essas decisões, que muitas vezes é mais por uma vertente daquilo que são as palavras do que propriamente daquilo que são as ações. E neste momento aquilo que nós precisamos muito na Europa é que tomem as devidas ações, porque de palavras temos tido muitas até agora e agora o que necessitamos são exatamente medidas. Agora, sobre esta questão da mutualização da dívida, acho que vai ser muito difícil gerir esses conceitos. Mas há como contorná-la? Se nós pensarmos que a Irlanda está com um pico de dívida de 124%, também Portugal com os problemas que tem, a Grécia então é a perder de vista. Eu quero crer que aquilo que são hoje em dia as taxas de mercado, quer de Portugal, de Espanha, Itália,
a Irlanda, que são aqueles países que também têm o maior estoque de dívida neste momento, que os investidores, ao olharem para essas mesmas dívidas, as considerem sustentáveis. E neste momento aquilo que está em cima da mesa é a trajetória descendente dessa mesma dívida numa lógica de médio e longo prazo. É certo que Portugal tem muitos desafios, tal e qual como a Irlanda, a Espanha e a Itália. No entanto, neste momento os investidores olham para o caso português não apenas pelo BCE. Obviamente que o BCE tem um papel importante, mas não é só o BCE. Foi as reformas que foram introduzidas, foi a confiança que Portugal conseguiu passar lá para fora. E obviamente é por aí que neste momento estamos a assistir a essas mesmas taxas de juro, em vez de esse cenário de uma mutualização, porque esse cenário de mutualização, se os investidores tivessem a expressar naquilo que é a dívida pública hoje, no caso concreto português, nesse cenário da mutualização, obviamente que os níveis de taxas de juros não seriam estes, eventualmente seriam bastante mais baixos. Agora, aquilo que está neste momento em jogo é exatamente este sinal de confiança que Portugal, no caso concreto português, está a passar lá para fora, no sentido de que vamos conseguir pagar essa mesma dívida. E, obviamente, que é preciso também recordar que estamos aqui sobre a alçada do Tratado Orçamental, que, obviamente, coloca-nos aqui alguma pressão para começarmos a entregar excedentes primários. E, obviamente, que isto é aquilo que, hoje em dia, está incorporado no preço e os investidores, obviamente, olham para essas contas em vez de este mesmo cenário da mutualização, que, neste momento, é mais um tema político do que, propriamente, outro tema. Já falamos sobre este e outros temas na segunda parte deste Bull and Bear. Até já.